Segundo os relatos, muita gente tenta tirar a credibilidade das histórias ou fatos narrados por Enoque em seus pergaminhos. Fato é que certas informações que estão nos livros sagrados têm ponto de convergência com o livro de Enoque, ou informações com dados que narram a mesma história ou evento. E no vídeo de hoje, nós vamos citar especificamente esses pontos de convergência que nós podemos encontrar no livro de Enoque e também nos livros sagrados. Vamos falar tudo hoje aqui no canal Lore de Causa e Efeito. Eu sou Carlos de Oliveira, o terceiro filho. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu estou bem e espero que vocês também estejam a mil maravilha. Desde já, gostaria de agradecer a todo mundo que está inscrito aqui nesse canal. E se você está conhecendo o canal pela primeira vez, seja bem-vindo e te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para que tu seja notificado sempre que tiver que entrar um conteúdo novo aqui no canal. E desde já também te aconselho a assistir os últimos vídeos postados neste canal. Sem mais nada a dizer, vamos ao que interessa. Como havia dito anteriormente, na Bíblia nós encontramos informações que batem com certas histórias ou eventos narrados por Enoque. Por exemplo, encontramos na Bíblia um relato que está em livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 9 a 12, que nela encontramos a seguinte informação. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei, não sou o guardador de meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavarás a terra, não te dará mais sua força. Fugitivo e vagabundo será a terra. Segundo, encontramos essa informação no livro de Gênesis. Já no livro de Enoque, encontramos a seguinte informação, ou narra Enoque, que em uma das suas viagens aos reinos celestiais, concedido por Deus, após Enoque conhecer um lugar que, segundo ele, chamou de o fim de tudo, que para nós chamamos de inferno, na companhia do arcanjo Uriel, Rafael e Miguel, como mostra no livro de Enoque, página 22, que Enoque diz que fui levado até a região ao lado ocidente, onde tinha um conjunto de montanhas imensas e altas, de rochas e maciças. E chegando lá, eu ouvi o gemido do espírito de um dos filhos do homem que havia morrido, e cujas lamentações chegavam até as portas do céu. E quando eu perguntei ao arcanjo Rafael, que estava perto de mim, de quem era a voz daquele espírito que lamentava, o arcanjo Rafael disse que este espírito ou esta alma que lamenta trata-se do espírito que saiu de Abel. Ele foi golpeado e morto pelo seu irmão Caim. E assim emite queixa contra ele,
até que os seus descendentes estejam todos eliminados da terra e sua raça seja desaparecida da terra. Então, nós analisamos estes dois relatos, tanto do livro da Bíblia e o livro de Enoque, que nessas duas informações nós encontramos pontos de convergência. E você deve estar se perguntando, mas que ponto de convergência será este? Trata-se das lamentações da morte ou do espírito de Abel, que no livro sagrado, no livro de Gênesis, Deus diz que a alma do seu irmão lamenta. E de acordo com o livro de Enoque, Enoque narra que chegando até essa gruta celestial, ele se deparou com o espírito que saiu do corpo de Abel e que lamentava, e essas lamentações chegavam até as portas do céu. Ainda no livro de Gênesis, mas agora no capítulo 6, versículo 4, encontramos uma outra informação que também tem no livro de Enoque, que agora se trata dos Néfilis. E olha o que diz essa passagem do livro sagrado, o livro de Gênesis. Naqueles dias havia Néfilis na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas do homem, e elas lhes deram os filhos, e eles foram heróis do passado, homens famosos. Já no livro de Enoque, também narra esta informação, mas só que de forma mais abrangente, contando a história desde o início, que esses anjos desceram no céu, possuíram ou se envolveram com as filhas do homem, gerando os famosos gigantes, que segundo o livro de Enoque narra que eram homens com altura de aproximadamente 1000 metros de altura. E o livro de Enoque também conta como foi o fim desse gigante, como Deus decidiu eliminar esses gigantes, esses Néfilis, e qual foi o castigo que Deus deu para cada um desses anjos que desceram do céu e se envolveram com as filhas do homem. Como informações que nós podemos encontrar no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 a 24, nos livros de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, e no livro de Judas, capítulo 14, versículo 15. Então, deu para ver que realmente existem pontos de convergência entre a Bíblia e o livro de Enoque. Já ia me esquecendo. Vocês sabiam que o quarto filho de Adão e Eva foi dado o nome de Sete? Sim, este mesmo que deu a origem à árvore genealógica de Matusalém, Enoque, Noé e entre outros personagens da Bíblia. E você deve estar se perguntando então se Sete foi o nome dado ao quarto filho. Qual foi o nome do outro filho para além de Caim e Abel? Acontece que se tratava de uma menina com o nome de Awen. Então você tem os 4 primeiros filhos de Adão e Eva: Caim, Abel, Awen e posteriormente Sete. Pessoal, me diz nos comentários o que vocês acharam deste vídeo. Se tiverem mais informações relacionadas a este tema, deixem no comentário. Se tiver algum tema que vocês querem que eu possa abordar, também deixem no comentário e eu vou analisar com todo amor e carinho. E se você chegou até o final deste vídeo, não está inscrito no canal, se inscreva no canal, aperta o botão do sininho
para que tu sejas notificado sempre que tiver que sair um tema novo aqui no canal. Não se esqueça e aperta o botão do gostei. Pessoal, sem mais nada a dizer, tchau e até a próxima.